Hoje vamos falar sobre uma disputa enorme no mundo da impressão 3D. Stratasys versus Bambu Lab. Ah, Celso, por que você está falando numa briga de empresas por problemas de impressão 3D em filamento? Pode parecer coisa distante, mas esse tipo de briga influencia todo o mercado. Desde o preço das impressoras, a disponibilidade de equipamento e até a velocidade como que as novas tecnologias chegam até a gente. Sejam elas impressoras de filamento ou qualquer outro tipo de impressão 3D. Mas vamos entender o caso. Em agosto de 2024, a Stratasys entrou na justiça contra a Bambu Lab, alegando que ela estaria usando 10 patentes sem permissão. Entre elas estão os recursos como a mesa aquecida, que é para melhorar a aderência e a qualidade da impressão, a Purge Towers, que seria uma torre auxiliar que limpa os bicos da impressora para evitar as falhas. Quando a gente vai trocar de filamento, ele acaba limpando esses bicos. A conectividade em rede, que é o monitoramento e o controle remoto das máquinas que hoje, por exemplo, estão em várias impressoras da Elegoo, Saturn 4 Ultra, Mar 5 Ultra e outras impressoras também. Mesmo sendo tecnologias muito usadas em impressoras de filamento, essas ideias são muito amplas e podem impactar outras áreas da impressão 3D também. O detalhe aqui não é só a parte técnica, mas o direito sobre esses recursos. Se uma empresa conseguir exclusividade, pode cobrar pelo uso, outras implementarem esse recurso nas suas impressoras. E vamos entender um pouquinho sobre o timeline desse processo. Em agosto de 2024, houve uma abertura do processo. A Stratasys ela entra com 2 ações judiciais contra a Bambu Lab no Distrito Leste do Texas, que é um tribunal conhecido por julgar rapidamente casos de patentes. E a acusação foi o quê? Violação de 10 patentes envolvendo, como eu falei, cama aquecida, Purge Towers, conectividade em rede, que estão presentes em modelos como a X1C, a P1S e a A1. Em outubro de 2024, a Stratasys retira outras empresas que estavam inicialmente incluídas no processo, como a Tier Time e a Ienua. Isso mostra uma estratégia de afunilar o caso, concentrando o ataque diretamente na Bambu, que era o alvo principal desde o início. Em fevereiro de 2025, a Bambu Lab pede anulação do processo e alegou que a subsidiária americana não havia sido incluída e que o Tribunal do Texas não teria jurisdição adequada. Mas o juiz negou o pedido, confirmando que o processo contra a Bambu Lab continua válido. Isso fortalece a posição da Stratasys, que consegue manter o caso vivo. Em junho de 2025, houve uma consolidação em um único processo. As 2 ações iniciais são fundidas em um caso só. Isso deixa o processo mais eficiente e direto e reduz os custos e o tempo, mas também aumenta o peso da disputa, já que agora tudo corre em um único julgamento. E daqui para frente, as datas oficiais que já estão marcadas. Uma audiência no dia 27/4 de 2026, que é um pré-julgamento, que eles chamam de Pre-Trial Conference, quando são definidas as regras, provas e estratégias para o júri. Em 1º de junho de 2026, ao início do julgamento com o júri em Marshall, no Texas. Essas datas, elas são cruciais, porque elas vão determinar quando veremos, de fato, as primeiras decisões concretas sobre a responsabilidade e possíveis indenizações. Paralelo a isso, a Bambu Lab, em 2025, no PTAB, que seria o Patent Trial and Appeal Board, ela pede revisão administrativa das patentes da Stratasys. E 3 patentes foram aceitas para revisão, que seriam as patentes de aquecimento da mesa, as do Purge Towers e da conectividade em rede. E a patente de gestão remota ficou de fora. Isso significa que o PTAB entendeu que há chance razoável de que alguma dessas patentes não sejam válidas. Mas cuidado aqui, ainda não é vitória, apenas abertura da investigação. Resumindo o caso todo, esse cronograma mostra que o caso está longe de terminar. Já temos datas fixadas para 2026, mas o que o PTAB decidir sobre as patentes pode mudar totalmente a força de cada lado do júri. Mas hoje, em setembro de 2025, temos 2 coisas importantes. O caso principal está marcado para ir a junho de 26 e, ao mesmo tempo, o Conselho de Patentes dos Estados Unidos está revisando 3 patentes da Stratasys para ver se elas são realmente válidas. E sabemos também que a gestão remota, que seria a 4ª patente, ficou de fora. Mas isso é como um jogo no intervalo, ninguém ganhou ainda e tudo pode mudar até a decisão final. E quais são os cenários possíveis para isso? Cenário A: se o PTAB invalidar algumas patentes, a Stratasys perde força. Pode acabar em acordo com menos chances de cobrança de royalties
royalties pesando no setor. E num cenário B, se as patentes forem mantidas, a Stratasys vai para julgamento muito mais forte. Aí pode pedir indenizações e até licenciamento, o que significa custos maiores para todo o mercado. E por que a gente deve acompanhar isso? Com a vitória da Stratasys, preço e licenciamento dessas funcionalidades pode abrir espaço para a cobrança de royalties. Empresas menores podem ficar com muito medo de lançar novidades, diminuindo o ritmo das inovações, e fabricantes podem segurar esses lançamentos e promoções até o caso se resolver. E se a Stratasys vencer, outras grandes podem seguir o mesmo caminho, abrindo um precedente gigante nesse mercado. Ou seja, não é só uma briga de empresas, é algo que pode ditar como a impressão 3D vai evoluir, quanto a gente vai pagar e que tipo de recursos vão estar disponíveis no futuro. O que a gente deve observar daqui para frente? Decisões do PTAB sobre as 3 patentes em revisão, sinais de mudança de preço ou novas taxas de mercado e alguma possibilidade de acordo antes de junho de 2026. Mesmo que você não use impressoras de filamento, acompanhar esse caso é muito importante. Ele pode influenciar preços, recursos e a velocidade da inovação em toda a indústria. E o que você acha? A Stratasys está protegendo as suas patentes ou tentando frear a inovação? Se curtiu, deixe seu like, se inscreve e ativa as notificações. É bem importante para que a gente possa crescer e evoluir. Compartilhe com um amigo seu que esteja pensando em começar com impressão 3D, entender como funciona todo esse mercado de impressão. Até mais!